O vídeo de hoje traz como proposta falar sobre Bakhtin e a verdade sobre a comunicação. A minha intenção é que nós possamos discutir nesse vídeo uma verdade chocante sobre a comunicação. Trazer para você um modo de observar a linguagem que vai esclarecer muitas das suas questões, dos seus problemas, da falta de entendimento que nós temos, por vezes, das situações que acontecem conosco e com o mundo. Para nós falarmos sobre isso, eu vou trazer os seguintes questionamentos. Você já tentou convencer alguém? Você já tentou fazer alguém mudar de opinião? Me diga, você já ficou, por exemplo, nas redes sociais, tentando convencer alguém que o seu ponto de vista era o correto? Você ficou tentando convencer alguém, dissuadir alguém, falando para aquela pessoa que aquilo que ela pensava era errado e que o seu ponto de vista é que estava certo? E você foi feliz ou infeliz nessa tentativa? Você conseguiu ou não conseguiu convencer essa pessoa? Porque veja, a linguagem é o modo como nós nos comunicamos. E por que será que por tantas vezes nós temos dificuldade de convencer o outro, de mostrar para o outro que ele está errado, enquanto nós, em tese, estaríamos corretos? Veja, quando nós pensamos do ponto de vista da linguagem, que a linguagem é uma mera estrutura linguística que coloca dois seres humanos em uma interação sem conflito, como grande parte dos estudos linguísticos acabam observando a linguagem, não há um modo de responder efetivamente essa questão. Porque se as mensagens são transparentes, aquilo que eu falo, o outro entende, não haveria mais conflito. Eu digo, eu transmito a verdade, eu falo a verdade, o outro entende, todos os problemas estariam resolvidos. Mas é assim? No mundo real é assim? Não, no mundo real não é assim. Por várias e várias razões. Mas vamos pensar principalmente do ponto de vista das nossas discussões linguísticas. E ir lá para um conceito que o Bakhtin traz em Os Gêneros do Discurso, o conceito de fundo aperceptivo. Segundo Bakhtin, nessa expressão que ele utiliza em Os Gêneros do Discurso, cada pessoa tem o seu fundo aperceptivo. Essa expressão do Bakhtin que está em Os Gêneros do Discurso. O que é esse fundo aperceptivo? É o modo como eu vou receber o discurso do outro. É o modo como eu vou receber a mensagem do outro. É o modo como eu vou interagir com o outro, mas a partir daquilo que eu já tenho comigo. Então, quando eu interajo com uma postagem numa rede social, quando eu interajo com uma pessoa que está falando comigo, quando eu interajo com um texto que eu estou lendo, esse texto, essa fala, essa postagem, o discurso que vem por meio desse texto, dessa fala, dessa postagem, a voz do outro que interage comigo por meio daquele enunciado, ela não encontra a mim como um vazio. Ela encontra a mim como um sujeito que já está preenchido. É isso que o Bakhtin chama de fundo aperceptivo. Eu já estou preenchido de discurso, eu já estou preenchido de vozes, eu já estou preenchido de ideologias. Então, se alguém tenta me convencer, eu não sou uma tábua rasa, eu não sou um papel em branco, eu já tenho as minhas ideologias, eu já tenho as minhas ideias. Então eu recepciono a ideia do outro sempre a partir das minhas próprias ideias. Daí porque seja tão difícil que nós consigamos levar o outro a pensar de uma maneira diferente. Isso é uma questão de linguagem? Sim, é uma questão de linguagem, mas que muitas vezes a linguística, infelizmente, não tem conseguido eficientemente discutir. Mas que, para mim, do meu ponto de vista, o Bakhtin nos esclarece. Não se trata de uma mera questão de clareza. Ah, minha mensagem foi clara, a minha mensagem foi eficaz, realizou uma comunicação assertiva. Não é só isso. Eu posso ser extremamente claro, eu posso ser extremamente didático, as palavras podem ser as mais bem escolhidas,
Mas quem é esse outro que vai recepcionar o meu discurso? O que pensa esse outro que está recepcionando o meu discurso? Porque esse outro não é um sujeito vazio. Esse outro já é um sujeito cheio de discurso. E ele sempre vai encontrar a minha voz dentro das vozes que já o habitam. Então, se nós pensarmos em várias questões, questões polêmicas, nós vamos encontrar os sujeitos ali com os seus posicionamentos próprios. Se nós pensarmos, por exemplo, em termos de discussões políticas, um sujeito gosta do candidato A, do político A, e o outro gosta do político B. Quando eu quero convencer o outro de que o político A é o melhor, mas se ele já gosta do político B, tudo que eu disser do político A, ele vai receber já com os discursos previamente elaborados por ele e por outros que vão dizer, não, peraí, mas o político A não é isso. Você que está dizendo, ele já tem esse fundo aperceptivo. Por isso que é tão difícil que nós consigamos mudar a ideia do outro. E aqui façamos também a nossa meia-culpa. E é por isso também que é tão difícil para que nós mudemos as nossas próprias opiniões. Porque quando eu interajo com alguém, seja por meio de um texto, de uma fala, de uma postagem numa rede social, eu sempre interajo com aquilo já com o meu fundo aperceptivo. Eu já tenho meio que previamente preparado o modo como eu vou recepcionar o discurso do outro. Por isso, não se trata meramente de uma questão de estrutura linguística, de recursos argumentativos. Se tratam das ideologias que estão no meu interior, que estão no interior do outro. Ideologias essas que fazem com que eu receba um discurso do outro de uma maneira ou de outra. Então veja, esse fundo aperceptivo que eu tenho em mim, ele vai influenciar fortemente o modo como eu vou recepcionar o discurso do outro. E talvez você aí esteja dizendo então, bom, mas esse modo, portanto, aparentemente é impossível eu modificar o outro, convencer o outro, persuadir o outro. E aqui, mais uma vez, te convido para reflexão. E também para que você mude a sua perspectiva, mude o seu posicionamento, mude as suas opiniões. É impossível? Não, não é impossível, mas é difícil. Quanto mais eu estiver imerso naquele discurso, mais difícil vai ser eu aceitar o discurso alheio. Por quê? Porque desde o momento em que eu nasci, na comunidade em que eu vivo, na família em que eu vivo, no círculo social de amigos que eu tenho e hoje nos círculos sociais das mídias que eu tenho, eu vou sempre, geralmente, recebendo mais dos mesmos discursos que vão dizendo que o meu modo de vida, o meu modo de ver o mundo é o modo correto. Então, se o outro me apresenta uma outra face, aquilo, para mim, já de antemão, eu vou entender como errado. Mas, utilizando aqui, né, do provérbio popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, pode ser que com o tempo, de tanto você falar, de tanto você escutar, você consiga começar a observar. E isso, claro, também tem a ver com quem está falando aquilo. Quem está falando para você que aquilo que você sempre falou talvez não seja tão correto? É uma pessoa que te agrada, que te desagrada? É um familiar? É uma pessoa que você confia, que você não confia, que você admira, que você não admira? Então, esse discurso, para mudar o fundo perceptivo, o meu fundo perceptivo, ele tem que vir de alguém que eu confie, de alguém que eu goste, de alguém que vá me mostrando que o meu posicionamento pode estar errado. E com o tempo pode ser que eu mude de opinião. Sim, porque nós mudamos de opinião ao longo da vida. Então, é possível mudar a opinião do outro? Sim. É possível convencer o outro? Sim. Eu posso mudar de opinião? Sim. Eu posso ser convencido pelo outro? Sim, eu posso. Mas isso não é algo fácil. Por isso que eu estou dizendo que essa é uma verdade, de alguma maneira, chocante sobre a comunicação, é uma verdade chocante sobre a linguagem, porque não é fácil, porque já existe ali o fundo aperceptivo, a partir do qual eu vou recepcionar necessariamente o discurso do outro. Então, vai ter que haver um trabalho sistemático, paulatino, até que eu consiga ir mobilizando o meu pensamento, as minhas ideias, mobilizando as minhas ideologias. Não é fácil, mas é possível. Tanto assim que se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que nós vamos mudando os nossos posicionamentos. E claro,
Como eu disse, isso depende muito da interação com o outro. Se toda a minha comunidade, todas as pessoas com as quais eu convivo dizem que algo é certo, eu tendo, naturalmente, porque eu sou um ser social, a achar que aquilo é certo. Se aos poucos eu vou vendo que as pessoas estão dizendo que aquilo pode não ser tão certo assim, é provável que eu comece a me questionar. Vamos pensar em várias questões atuais, questões éticas, questões de orientação sexual, questões a respeito de, por exemplo, uma questão que é muito cara para grande parte das pessoas que me assistem, que são professores, a questão, por exemplo, dos usos de celulares em sala de aula. Houve um momento que aquilo não era bem quisto, houve um momento em que nós trouxemos os celulares e as novas mídias para as nossas salas de aula, e hoje parece que estamos em outro momento, observando que as novas mídias podem ter o seu lugar, são interessantes, mas também o uso desregulado delas tende a prejudicar demais as crianças, os adolescentes e até mesmo os adultos no seu processo de aprendizagem. Ou seja, mas isso vai acontecendo como? Quando toda uma comunidade, ou grande parte dela, começa a trazer discursos que vão paulatinamente afetando o meu fundo perceptivo e mudando o meu fundo perceptivo. Que, embora eu acredite que é meu, na verdade é resultado das interações com os outros. Porque foi ao longo da minha vida que eu fui criando meu fundo perceptivo. E é ao longo da minha vida que eu posso ir mudando esse fundo perceptivo a partir da interação com o outro. Uma mudança que é possível, uma mudança que pode acontecer, e como nós acompanhamos, efetivamente acontece, mas que não é fácil, já que em geral, não, vou ser categórico assim, já que sempre nós recepcionamos o discurso do outro a partir do nosso fundo perceptivo, a partir das nossas vivências, das nossas ideias, das nossas ideologias, dos discursos que já nos habitam, discursos esses que vieram dos outros e que nos influenciam grandemente na recepção do outro. Então, essa é uma grande verdade sobre a comunicação. Uma verdade, de alguma maneira, chocante. Não é fácil convencer o outro. Não é porque eu não seja capaz, não é porque eu não esteja utilizando a linguagem de uma maneira adequada, é porque o outro já recebe a minha mensagem a partir do seu fundo perceptivo. Uma mudança que é possível, mas que deve ser feita, muito provavelmente, paulatinamente. Eu espero que esse vídeo tenha te suscitado reflexões. E me conta aqui nos comentários. Você já tentou convencer alguém? Você foi feliz nesse empreendimento? E você mesmo? Alguém já convenceu você a mudar de opinião? Como foi isso? Um grande abraço e até o próximo vídeo.